Meritíssimos e meritíssimas, está começando mais um Toga Voadora. Eu sou Nath Padilha. E eu sou Felipe Barbosa. E mais uma vez viemos aqui falar de Penny Dreadful, City of Angels. A primeira temporada já está aí no seu 4º episódio. E no 3º episódio da semana passada, nós fomos apresentados a terceira personagem da Magda. A Magda é essa entidade que está aí enchendo a gente de dúvidas. A gente já percebeu que ela é uma entidade que tá ali para gerar violência, gerar o caos, gerar a destruição. Só que ela é uma entidade que, eu não sei você, Nath, mas assim, eu tô achando muito original a abordagem que estão fazendo dela. Porque eu não lembro na ficção de ver alguma entidade assim que consegue se infiltrar tão materialmente no meio dos personagens, Sim. sabe? Ela não é tipo em Deuses Americanos, que ela é uma deusa fazendo aparições de vez em quando e influenciando os outros. Não, ela tá ali fingindo que é uma pessoa. Pra cada uma ela é uma pessoa diferente. As partes mais bizarras pra mim são as partes em que ela aparece com o filho que se junta no próprio corpo. Que se junta com ela, Sim. né? Mas pra mim, a minha personagem preferida dessas das três é a da assessora do Sim. vereador. Não. Porque ela é muito diferente das outras e ela consegue se fazer invisível ali, Sim, parece, né? Gente, ela sempre tá em todas as reuniões e tudo ela que tá comandando ela o tá vereador. comandando tudo. Mas a gente tá aqui pra falar de um assunto que se conecta com essa terceira personagem da Magda, que é a Rio, que é a chefe da gangue dos Pachucos, na qual o Mateu tá entrando agora. Mas então, quem são esses Pachucos? O que eles representam ali nessa cultura? Os Pachucos e as Pachucas são jovens mexicanos-americanos. Começou ali na década de 40, alguns estudiosos falam que começou um pouco antes, nos anos 20, nas cidades de Juarez, no México, e El Paso, no Texas. Não existe uma origem definida, né, para essa palavra, mas uma das teorias diz que El Paso era conhecido como cidade do Chuco. Então muitas pessoas que estavam em Los Angeles e iriam para El Paso falavam que estavam indo para Pa El Chuco. Então juntou tudo e virou Pachuco. E esse termo teria chegado em Los Angeles com o fluxo intenso de mexicanos americanos que estavam se mudando para a cidade para trabalhar ali nas indústrias e no comércio que estava em crescente ebulição. Bom, mas temos também uma outra possível explicação para a origem desse termo. A palavra Pachuco poderia se referir a alguém que fosse de uma cidade fronteiriça. E com a grande imigração de jovens mexicanos ali para Los Angeles e El Paso, o termo se popularizou. Uma maneira de entender como os pachucos eram percebidos seria pensar neles como gangsters elegantes. E claro que as pessoas ricas e influentes da cidade discriminavam esse grupo, justamente por terem uma linguagem e um jeito de se vestir bem próprios. Para sobreviverem a esse ambiente hostil, eles criaram através dos seus costumes roupas, penteados, tatuagens e danças, né? Uma verdadeira subcultura, que seria a cultura pachuca. Segundo alguns estudiosos, essa subcultura surgiu em resposta à violência e também em forma de revolta pela Revolução Mexicana de 1910, bem como também a expansão e exploração econômica anglo-americana. Como o Felipe falou, eles além de tatuagem e ter um estilo próprio para se vestir, eles também criaram meio que um idioma, que é chamado de caiol. Esse idioma híbrido, ele seria influenciado por vários dialetos, né? Como o zincaió, que era um dialeto dos ciganos espanhóis, e também um inglês hispanizado e um espanhol anglicano. Então a mistura disso tudo foi a que virou o caiol. Ele logo se popularizou entre os jovens mexicanos americanos e aos poucos ele passou a ser conhecido apenas pelos integrantes das gangues pachucos. E o uso desse dialeto era uma resistência dos jovens mexicanos a não sucumbir a a cultura americana e, na verdade, misturar, né, a sua cultura com dos americanos, criando, assim, uma identidade nacional legítima, que realmente os representava. E não só uma linguagem própria, os pachucos também tinham uma própria maneira de se vestir, que eram os chamados zoot-suits, que consistiam em calças de cintura alta e blazers longos com excesso de tecido. As pachucas costumavam se vestir com ternos iguais aos dos homens ou casacos mais compridos com saias curtas e meias altas. E esse excesso de tecido nas roupas dos pachucos era visto como uma forma de desperdiçar recursos que poderiam ser usados
para a produção de materiais de guerra. Acreditem se quiser, o Conselho de Produções instaurou como iniciativa nacional alguns regulamentos que limitavam a quantidade de tecido usado para ternos. E claro que os pachucos não respeitavam esses regulamentos, logo eles passaram a serem vistos como extravagantes e antipatrióticos. Isso é tão chocante Sim. pra mim, você economizar na roupa, no tecido, pra você fazer a arma. Sim. Mas é tão americano também, É completamente né? americano. Tá tudo certo. Bom, e existe um evento muito famoso na história dos pachucos, que ficou conhecido como Sleepy Lagoon Murder, ou Assassinato na Lagoa Sonolenta. E eu acredito que pode ter grandes chances desse evento ser adaptado nos próximos episódios de Penny Dreadful. Sim. Bom, a gente tá gravando o vídeo e ainda não viu o 4º episódio. Vai que, né? Vai que já ele já aconteceu. passou. Comenta aqui se ele já aconteceu ou se meu palpite estava errado. Conta-se então que um dia lá perto dessa lagoa, que era muito frequentada pelos mexicanos, porque eles não eram bem vistos nas piscinas públicas que os americanos usavam, então eles tinham que usar a lagoa. Teve uma briga de gangues rivais, de grupos rivais de jovens, e o jovem José Dias acabou sendo morto e o corpo dele foi encontrado boiando lá na lagoa, assim, sem explicações. A polícia prendeu 24 jovens. Nossa, será que 24 jovens pra matar um? Né? Enfim, 17 deles foram condenados e o resto foi absolvido, mas num julgamento muito duvidoso, sem provas, enfim, essa coisa que a gente já conhece. Que tá sendo muito bem retratado na série, né? Sim, exatamente. E a mídia logo se apressou em caracterizar os pachucos como um grupo de jovens violentos, assassinos, horríveis, fazendo que a tensão social em Los Angeles aumentasse ainda mais, o que culminou com o também conhecido Motins Zoot. Bom, no 3º episódio da série é mostrado pra gente uma coisa que se enquadra muito bem no que ficou conhecido como Motim Zoot. A polícia basicamente invadia festas ou aglomerações nas quais os pachucos estavam e espancavam eles e chegavam a rasgar suas roupas. Nossa, e eu acho que rasgar a roupa é ainda mais ultrajante que só bater. Sim. Porque a roupa era a representação Fazia que parte eles da tinham, identidade. né? Numa fala da Rio, que ela tá falando com o Mateu e o outro membro da gangue, ela fala muito revoltada, tipo, eles vêm aqui, invadem, nos impede de dançar, rasgam nossas roupas. Sim. Sabe? Então foi uma referência muito clara. O que nós podemos entender é que os pachucos eram apenas jovens que lutaram contra o status quo através da sua forma de viver. Mas como eles desagravaram os mais poderosos, logo eles foram pintados como violentos e subversivos. Eu acredito que por isso na série eles são representados como membros de uma gangue. E uma coisa que eu curti bastante, que a série está sabendo fazer, é trazer aquela questão de mostrar um grupo social que a mídia enxerga de forma violenta e mostrar as origens daquela violência, mostrar as origens de determinado pensamento. Só que ao mesmo tempo, a série não tá passando a mão na cabeça de ninguém, sabe? Ela tá mostrando a causa de determinados conflitos sociais e também mostrando as suas consequências. E isso se aplica tanto quanto a gente olha pro jeito como ela tá retratando os pachucos, da mesma forma no jeito que ela tá retratando o nazismo, sabe? Eu não tô querendo dizer que a gente tá conseguindo gostar dos nazistas na série, não é isso. Mas é que assim, você pelo menos vê o jeito que a personagem da Magna tá influenciando todo mundo e você consegue assim entender quais são os fatores que estão levando cada personagem a tomar tal atitude, ainda que com muitos deles a gente não concorde. É muito legal isso que a série faz, porque ela não pinta pessoas inteiramente más e pessoas inteiramente boas. Tanto é que no primeiro episódio, o médico nazista, ele é mostrado como um pai super fofo que tá ali cuidando da família. Sim. Mas aí quando você vê que ele é nazista, você fala, eita porra, eu tava gostando dele. E é a mesma coisa que ele faz com os pachucos, né? Mostra o porquê dessa necessidade deles de rebeldia, mas não quer dizer também que eles não cometam crimes. Sim. E não tenham a responsabilidade disso. E não pense que essa é a primeira vez que os pachucos são representados na arte. Existe uma peça que foi muito popular na época que passou na Broadway, chamada de Zoot Suit, que contava ali os desafios enfrentados pelos pachucos e também a injustiça dos julgamentos da Sleepy Lagoon.
E assim, por mais que dê pra gente traçar um paralelo entre a cultura dos pachucos e a cultura dos crentes da Santa Muerte, que a gente comentou no último vídeo, na verdade, a gente tem ali duas figuras opostas. A gente vê que a Santa Muerte tá ali representando um povo que é sim marginalizado e, claro, vive em meio à violência, mas a ideia da Santa Muerte em si é uma ideia pacífica. É literalmente a ideia de que você vai ter paz assim que a sua vida terminar. Enquanto a ideia da Magda é literalmente causar destruição e incitar a violência em todos os grupos. Isso, causar o caos. Em todos os grupos nos quais ela está infiltrada. Bom, pessoal, então é isso. Hoje trouxemos um pouquinho sobre os pachucos. Comenta aqui se você tá gostando da série, se você tá acompanhando e quais outros temas de vídeo você gostaria de ver a gente falando. É isso aí, então curte o vídeo, se inscreve no canal e até a próxima!